Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz, o Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 99, chamada Persiste e Segue, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 12, onde o apóstolo diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo todavia a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro das nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Essa lição é uma lição muito importante para nós, porque ela nos convida a refletirmos sobre a importância da persistência como objeto, como virtude fundamental para as nossas vidas, principalmente para nós, seres encarnados num planeta de provas e expiações como é o nosso, como é a Terra. Mas por que a persistência é tão importante para nós, ainda mais nos dias de hoje? O que acontece hoje é muito pela influência dos meios digitais, hoje que tomaram conta, né, assim, da nossa vida, dos quais hoje a gente não vive sem. Muito das respostas que temos através desses meios digitais, elas são muito imediatas. Hoje você vai fazer uma compra, por exemplo, na internet, dependendo do local onde você faz a compra e do horário, você recebe no mesmo dia. Hoje você tem uma dúvida sobre qualquer assunto, você entra lá no Google lá e você tem a resposta daquilo que você, a resposta daquilo que você tinha de dúvida, né? A resposta para a sua pergunta, de uma forma imediata. E traçando um paralelo, nós também quereríamos que as respostas para os nossos anseios, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para os nossos desafios, fossem do mesmo jeito. Que as respostas que elas viessem imediatamente. Que antes da gente até mesmo ficar doente, que para nós já viesse a cura. O nosso nível de ansiedade é mais ou menos esse. Só que a gente precisa entender que não é assim, principalmente com as coisas nossas perante as leis de Deus e a ajuda da espiritualidade em relação a nós. Tudo na natureza obedece a um espírito de sequência, nada dá saltos. E muitos dos nossos trabalhos que temos que fazer para alcançar objetivos, sonhos, desejos nossos, necessitam que seja respeitado esse trabalho, esse tempo. Existe um processo por trás disso. Tinha uma dirigente da nossa casa, a Dona Maria, que ela fazia o trabalho de sexta de manhã, que quando surgia esse assunto, ela comparava os nossos sonhos, os nossos objetivos, com a construção de um edifício. Que mal comparando também hoje em dia, às vezes a gente passa no local e vê lá que vai ser construído o prédio, de repente, tempos depois a gente passa, o prédio já está pronto, dá aquela impressão que foi feito de um dia para o outro, mas não é assim.
também existe um processo ali, né? É escolhido o terreno é limpo, ele é nivelado, são construídas pilastras ali para a sustentação do prédio, e aí ele vai tomando sua forma até ele ficar totalmente concluído. E muito dos nossos trabalhos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos precisam obedecer esse processo. E esse processo existe uma sequência. Ele é feito de baixo para cima, é construído as pilastras para sustentar o prédio, e aí ele vai tomando a forma. Ele não é construído lá da cobertura e depois ele vai descendo. Então, tudo na nossa vida, além desse tempo que é necessário para tomar aquela forma, existe um trabalho, existe um processo que precisa ser feito, e muitas vezes isso leva tempo. E a gente não tem paciência de esperar. E enquanto existe esse tempo que é necessário a gente respeitar, esse processo que é necessário a gente aprender a esperar por ele, para que ele tome forma, muitas vezes a gente, como não tem paciência, às vezes no meio do caminho, no meio desse processo, a gente acaba desistindo. Porque aí acontece o que Emmanuel fala logo no começo da lição. Vem os percalços e faz com que a gente desista desse nosso objetivo. Porque a gente não vê aquilo tomar forma, vem as dificuldades, e aí a gente acaba desistindo. Mas se a gente desiste, aí que não vai vir mesmo, aí que o negócio não vai tomar forma. E Emmanuel ele começa a lição falando justamente sobre isso, sobre essas dificuldades que são naturais para nós. E ele cita aqui vários exemplos quando ele começa a lição. Quando ele fala assim: o lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando vigilante, não sabe chegar convenientemente ao término da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Então, percebam que muitas vezes esse é um paralelo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, e que é natural, principalmente para nós que estamos no planeta de provas e expiações. As dificuldades, elas fazem parte, até porque é através delas que a gente tem que aprender. E muitas vezes, por causa delas, a gente acaba desistindo. Aí a gente vai dando desculpas aqui, como o Emmanuel fala, né? Ele falou, ele deu exemplos das mãos calejadas, os pés ensanguentados, os joelhos desconjuntados. Ele citou aqui vários exemplos dos quais acontecem na nossa vida de uma forma natural. E aí, por causa disso, muitas vezes a gente desiste. Aí é onde entra a persistência. Porque é a persistência que vai fazer com que, quando a gente, como ele mesmo fala, que a gente volte a tornar a levantar as mãos, onde a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Porque sem essa continuidade no trabalho, não há realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades. É necessário esse trabalho, é necessário essa nossa parte nesse todo, porque sem isso a espiritualidade não tem como agir na nossa vida. E vai ser natural encontrarmos esses percalços, da qual o Emmanuel fala aqui, ele até continua a lição falando sobre isso, quando ele fala assim: assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Tudo isso também acontece, principalmente dói mais na gente quando vem de pessoas próximas a nós, de entes queridos, pessoas da nossa família, que muitas vezes não nos compreendem, não nos entendem, né? E a gente se sente ferido. E aí que vem mesmo o desânimo, bate, e a gente acaba muitas vezes por desistir do nosso caminho. Mas é nesses momentos que a gente tem que usar essa nossa persistência, porque ela vai ser o combustível para que a gente continue, apesar das dificuldades, apesar dos percalços. É só a gente lembrar e ter em mente uma coisa muito importante. Se Deus, que é Deus, é o nosso Pai, que é amor e bondade e misericórdia acima de qualquer coisa, será que ele daria uma missão, um trabalho a nós, do qual a gente não conseguiria dar conta? Será que ele faria isso com a gente? É uma coisa para a gente pensar.
E uma outra coisa muito importante também que acaba, digamos assim, fazendo com que essa nossa persistência ela seja difícil a gente desenvolver, que muitas vezes a gente acaba desistindo, e é uma coisa muito natural que acontece nos dias de hoje, é uma coisa chamada pessimismo. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo pessimismo, porque uma vez uma coisa não deu certo ou não saiu do jeito que a gente planejou, aí o que acontece? A gente acha que nunca mais vai dar certo, não vai dar certo para nós e para ninguém. E num planeta de provas e expiações, muitas vezes o pessimismo com o realismo acabam, digamos assim, parecendo que eles são irmãos, que eles são parecidos, mas são coisas diferentes. O nosso trabalho é, sim, reconhecer esse pessimismo em nós, trabalharmos com o realismo e, aos poucos, transformá-lo, colocando um pouco de otimismo nas nossas tarefas, no nosso dia a dia. Mas, para nós, por mais que a gente fale e pareça fácil, para nós ainda é muito difícil. A gente acaba tendo a tendência de se deixar levar pelo pessimismo com a desculpa que estamos sendo realistas. Às vezes vai chegar para a pessoa e fala assim, nossa, mas você está sendo pessimista. O que ela vai responder? Não, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. E muitas vezes é assim, principalmente no planeta de provas e expiações, por causa da dificuldade, mas são coisas bem diferentes. O pessimismo acha que nunca vai dar certo nada. Você vai, de repente você fala que vai fazer alguma coisa, ele vai falar assim, mas se você vai fazer isso agora, neste momento, nessa dificuldade que está, não vai dar certo. Você vai guardar isso em tal lugar? Isso você nem se preocupar, porque uma hora ou outra vão acabar roubando isso de você. Você vai viajar para esse lugar, você saber que esse lugar é perigoso, você vai acabar sendo assaltado lá. Muitas vezes ele se deixa levar por esse negativismo, por esse pessimismo, falando que é dando como desculpa que é uma coisa realista. Mas aí vem uma inspiração muito interessante trazida pelo mentor que nos ajuda a diferenciar isso. Lembremos da passagem de Jesus com Pedro, quando eles se encontraram. Pedro, naquele dia, ele tinha passado a manhã, o dia inteiro, pescando, e nada tinha dado certo. Ele não tinha pescado nada. Chegou Jesus, aquele jeito amoroso e bondoso dele, e falou assim, Pedro, volta lá e joga a rede do outro lado. Pedro, ele poderia ter ser levado pelo pessimismo. Ele poderia ter dito, eu passei o dia inteiro aqui pescando, e não deu nada. Agora que você acha que eu passei o dia inteiro, não deu. Agora é que vai dar? Eu vou para minha casa comer o meu arroz com feijão. Ele poderia ter pensado isso, né? E traçando um paralelo, a gente pensa muitas vezes assim também. Quantas vezes a gente não pensa, não deu certo agora, não vai dar mais certo? A gente pensa isso também. Ele poderia também ter pensado. E pior, ele poderia ter levado isso para um lado mais, digamos assim, orgulhoso e arrogante. Porque assim, ele está lá, passou o dia inteiro pescando e não deu certo. Ele conhecia aquele local como a palma da mão dele. Chega um desconhecido, cabeludo, barbudo, nunca pescou nada na vida, falando para ele como ele deveria fazer. Quantas vezes a gente, numa certa posição que a gente ocupa, que a gente se diz e se acha especialista, chega uma pessoa para nós e dá um conselho ou dá uma orientação, e a gente assume uma posição, digamos assim, de orgulho e até prepotência, e fala, não, eu sou chefe aqui, e você não sabe fritar um ovo, você vai falar alguma coisa do prato que eu fiz? Às vezes a gente assume essa posição. E Pedro poderia também ter feito isso, né? Quem é esse cara aqui para dizer o que eu tenho que fazer? Aí é interessante que Pedro assumiu uma posição realista com uma pitada de otimismo. Ele chegou lá e ele falou assim para Jesus, olha, eu passei o dia inteiro, a manhã inteira aqui pescando, que é o real, foi o que aconteceu, e ele não tinha pescado nada. Só que ele falou, mas, como você está dizendo, eu vou lá tentar. Não custava, eu já estava lá, passei o dia tentando, uma vez mais, uma vez menos, que diferença ia fazer? E foi onde ele conseguiu. Foi a persistência dele que trouxe o resultado do trabalho daquele dia dele. Ele poderia ter escolhido se levar pelo pessimismo, ou pela preguiça, ou pelo cansaço, e aí ele não ia conseguir. E é um paralelo que a gente deve fazer na nossa vida. Muitas das ocasiões, dos nossos desejos, das nossas vontades, a gente não consegue, porque a gente se deixa levar por esse pessimismo. Porque a gente não vai conseguir, eu não consegui até agora, não vou conseguir mais. E tantas outras desculpas. Só que é muito importante o nosso trabalho perante a espiritualidade, para que a espiritualidade possa nos ajudar. Sem essa ajuda, não tem como a espiritualidade nos ajudar.
sem essa nossa parte, sem essa nossa realização, sem esse nosso trabalho. Tem uma outra passagem aqui nas lições do Fonte Viva, até a gente já comentou no passado, que fala sobre aquele milagre da multiplicação de Jesus, onde conta lá, né, que Jesus estava caminhando com quase 5.000 pessoas, chegou uma hora que bateu a fome na turma, ele virou para os discípulos e falou, e aí, o que tem aí? Aí os discípulos falaram, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Aí a história conta lá, através do Evangelho de Marcos, que Jesus ele conseguiu alimentar aquela multidão com esses 5 pães e com esses 2 peixes, diz que ainda sobrou. O milagre é tanto que se eu comprar 5 pães na minha casa, não sobra nada para fazer torrada no outro dia. Imagina para alimentar 5.000 pessoas. E Jesus conseguiu fazer. Mas qual que é a moral da história? Se Jesus não tivesse nada, nada ele poderia fazer ali. Então, muito do nosso trabalho perante a espiritualidade, perante o alcance desse nosso objetivo, precisa do nosso esforço, precisa do nosso trabalho, mesmo que ele seja mínimo. Às vezes, o nosso trabalho é mandar um oi para a pessoa. A espiritualidade não pode mandar um oi por nós para a pessoa. Se a gente mandar um oi para a pessoa, como esse oi vai chegar para a pessoa, aí a espiritualidade pode trabalhar. Mas se a gente não fizer, vai adiantar, não vai chegar lá. Vai ter resultado. Então, muito do nosso trabalho precisa, sim, desse nosso esforço, precisa desse nosso passo, é essencial. Se a gente não fizer, não tem como a espiritualidade fazer. Aí, terminando, Emmanuel fala assim, no último parágrafo, todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo num esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro das nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos pelas sombras de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, não adianta a gente apenas se desculpar. As dificuldades, elas vão vir. Vai vir o cansaço, sim, a gente vai sentir ingratidão, sim, a gente vai sentir dor, sim, a gente vai sentir que foi maltratado, mas se a gente for parar por causa disso, nunca a gente vai alcançar aquilo que nós estamos buscando. São obstáculos naturais da nossa vida que através deles que nós crescemos, que nós evoluímos, que nós progredimos. Persistir num caminho não quer dizer que a gente tem que fazer do mesmo jeito sempre, da mesma forma. Às vezes é necessário uma correção de rota, às vezes é necessário algo a mais que a gente não está fazendo. Mas o objetivo, ele não pode ser deixado de ser alcançado, não pode ser deixado de vista. É como uma procura de um emprego, vamos dizer assim. Às vezes você está ali procurando um emprego e você não está sendo chamado. Aí qual que é o seu trabalho? Peraí, se eu não estou sendo chamado, tem alguma coisa errada. De repente eu preciso falar com mais pessoas, de repente eu preciso mudar alguma coisa no meu currículo, de repente eu preciso fazer uma especialização, algum curso, mas não é porque não estou sendo chamado que eu vou parar de procurar emprego. Que aí como que eu vou achar o emprego se eu parar? Traçando um paralelo, é bem assim mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, é bem assim, né? Se a gente não perder de vista o nosso objetivo, a gente nunca vai alcançar. Então, que a gente fique, que a gente preste atenção, esteja atento muito ao trabalho que nós estamos fazendo. Desculpa, está faltando a voz, mas está acabando. Então é isso, estejamos atentos ao que estamos fazendo, principalmente no nosso dia a dia. Como nós estamos lidando com as nossas dificuldades, com o nosso trabalho, com aquilo que vem até nós. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, estamos lidando com as dificuldades, com pessimismo, estamos desistindo, ou a gente já consegue encarar um pouco e ter a força, e ter a fé, e ter a persistência para a gente não desistir, para a gente continuar firme na nossa caminhada. É algo para a gente estar refletindo, é muito importante, principalmente para nós que somos seres espirituais eternos, mas que no momento estamos num planeta de provas e expiações. Então as provas e expiações vão ser normais a gente encarar com elas todos os dias. O que a gente faz e qual o nosso comportamento é a diferença. E uma coisa principal para a gente terminar, a persistência nossa, a gente não tem ideia de o quanto isso conquista a espiritualidade em nosso favor. A gente é cheio de defeito, a gente é cheio de falha, mas se a espiritualidade vê que a gente está se esforçando, que a gente está dando o nosso melhor, não tem como ela deixar de nos ajudar. O que acontece é aquilo que nós conversamos. Nem sempre é feito do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, no momento que a gente quer.
é necessário um trabalho, é necessário um tempo, é necessário um processo. Mas aí, se nós estamos fazendo, se nós estamos dando o nosso melhor, por que duvidar que a espiritualidade não vai nos ajudar? É algo para a gente estar refletindo durante essa semana, que é muito importante. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante para nós, para a gente estar refletindo como tem sido esse nosso comportamento perante as dificuldades nossas do dia a dia, né? Como a gente encara com pessimismo, a gente desiste, ou a gente já encara com uma fé e persiste, e, apesar das dificuldades, a gente continua firme. É algo para a gente estar prestando, como nós estamos nos comportando diante dos desafios da nossa vida. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que a gente possa, se Deus assim nos permitir, nos encontrar na semana que vem. Até lá, então. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.